Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos aí para o nosso momento de culto. Hoje vocês estão percebendo, nós estamos num espaço um pouco diferente, não estamos dentro da nossa igreja, por um motivo bom, né? Estamos em processo de reorganização do nosso templo, de pintura, de reforma interna. Então, em função disso, nós estamos aqui no salão da igreja, da comunidade, da escola. Nosso culto presencial também se realizou aqui nesse espaço e aqui nós estamos gravando o culto de hoje para vocês também. Então sejam bem-vindos para esse momento, que Deus abençoe, que a palavra possa chegar para todos nós. Palavra essa hoje que é filtrada pelos textos bíblicos no pensamento de convicções e aparências. Essa é digamos assim, o tema que nós adotamos para o culto de hoje, baseado nas leituras que nós vamos fazer desse culto. Então, em primeiro lugar, eu convido vocês a nós irmos diante do nosso altar improvisado aqui no salão, para fazermos ali a nossa confissão, nosso arrependimento, pedido de perdão. Chegamos então na presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, te agradecemos pelo Teu convite que nos acolhe, pela Tua graça que chega a cada um de nós e pelo perdão que Tu oferece a todos nós. Trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido que perdoes todos os nossos pecados. Sabemos que não merecemos o Teu cuidado, o Teu amor e o Teu olhar, mas através de Cristo Tu decidiste nos amar, nos chamar e nos perdoar. Obrigado, Senhor, por esse perdão que chega e se renova a cada culto e a cada confissão diante de Ti. Perdoa esses nossos pecados e ajuda a cada um podermos compartilhar esse perdão que de Ti recebemos. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Sempre que nós estamos assim arrependidos de todos os nossos pecados, podemos ter a certeza de que Deus, no seu grande amor, nos acolhe e perdoa todos os pecados. Por causa dessa promessa, eu posso anunciar a vocês este perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que tenhamos todos a certeza de sermos perdoados e que tenhamos disponibilidade de compartilhar o perdão recebido com as pessoas com quem convivemos. Nós passamos agora então à leitura do primeiro texto do dia de hoje, que é do Salmo número 119. Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 8, diz o seguinte: Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus santos e justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis e peço-te que não me abandones, nunca, ó Deus. Esta é a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz,
tristezas, vexames sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa bela cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Compartilhamos agora o texto do Antigo Testamento do culto de hoje, que é de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Tema: a vida ou a morte. Lemos então essa palavra. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus. Obedeçam a Ele, que manda que fiquem ligados a Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz.
das trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 9, nós encontramos a epístola de hoje que diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o seu trabalho, o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas Deus é quem faz crescer. De modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Esta é a palavra da epístola de hoje. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei.
Compartilhamos agora o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 21. Aqui diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, então entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Quem não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês também ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: quem ama sua esposa, quem manda sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também comete adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não seja não, pois qualquer coisa a mais do que disserem vem do maligno. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós falamos da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti.
anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos então ao momento agora de compartilharmos a palavra de Deus que lemos até agora, dos textos bíblicos dessa noite, desse dia, desse momento que você está me acompanhando. E agora que vamos buscar a compreensão desses textos aí sobre o tema que eu falei para vocês no início, convicções e aparências. A nossa vida ela é movida praticamente por esses dois sentimentos ou essas duas condições. Todos nós temos convicções, que são as nossas certezas, e todos nós temos as nossas firmezas que defendemos. Porém, também temos situações em que muitas vezes maquiamos as nossas ações, ou os nossos pensamentos, ou os nossos sentimentos, que são então as nossas aparências. E vivemos nesse conflito, às vezes, que pode nos confundir até certo ponto. As nossas aparências, digamos, poderiam ser assim como gostaríamos de ser, ou como gostaríamos que as pessoas nos vissem, ou nos entendessem, ou nos sentíssemos. E às vezes as nossas certezas, aquilo que realmente somos, é um pouco diferente daquilo que desejaríamos ser. E é sobre isso que a gente pode refletir nesse momento a partir desses textos aí, que Deus fala com a gente. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, que nós vemos lá, Deus fala sobre convicção, vida, e sobre aparências, morte. E Ele diz, agora vocês escolham, vocês decidam o que vocês querem. Se vocês obedecerem fielmente os meus mandamentos, se vocês se fixarem nesses mandamentos e terem por convicção de seguir esses mandamentos, vocês estão no caminho de vida. Mas se vocês quiserem fingir uma vida religiosa, se desviando dos meus mandamentos, vocês estão no caminho da morte. Hoje eu deixo que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. É o que Deus nos diz ali nos textos de Deuteronômio. Obediência a Deus igual a vida. Desobediência, o abandono das coisas de Deus igual à morte. Sobre convicção, nós podíamos também dizer que viver na presença de Deus é um assunto relacionado à convicção. Comprometer-se diante de Deus, amar a Deus, andar na presença de Deus e cumprir as leis de Deus, tudo isso está ligado à convicção. Porém, também sabemos que estes talvez sejam os mais espinhosos momentos da vida de cada um de nós. É quando muitas vezes nos confrontamos com aquela certeza que deveríamos fazer, mas não estamos conseguindo. O que deveríamos ter feito, mas já passamos e não fizemos, não cumprimos aquilo. Mas nós somos livres nesse exercício. Não existe um Deus que nos obriga a escolhê-lo e a segui-lo e a obedecê-lo, mas é um Deus que nos convida, é um Deus que nos chama, é um Deus que nos incentiva, que nos estimula a buscarmos a Ele e a seguirmos com Ele. Então, esse Deus diz, eu deixo vocês escolherem. Esse processo de escolha é o processo que acompanha toda a história da humanidade. Se nós olhamos lá atrás no Jardim do Éden, nós vamos ver que foi isso que Deus propôs para Adão. Deus disse para Adão o que era, o que podia, o que não podia, e deixou ele em liberdade para fazer a sua escolha, avisado de que qualquer escolha teria suas consequências. E Adão fez a sua escolha, equivocou-se na sua escolha, teve problemas, encontrou a morte, porque decidiu naquele determinado momento não seguir a orientação de Deus. Não seguindo, encontrou a morte. Essa é a lógica daquilo que nós encontramos no texto de hoje. Então, convicção é a vida com Deus. Essa não pode ser imposta, essa não pode ser exigida, essa não pode ser cobrada. Essa deve ser uma escolha.
Deve ser uma decisão de cada um. Não podemos imaginar nenhum sistema religioso, nenhuma igreja que seja sadia enquanto ela está exigindo das pessoas a sua fidelidade, mas sim enquanto ela está ensinando as pessoas sobre a fidelidade a Deus, porque é assim que Deus faz conosco, nos ensina. Encontrei esses dias uma ilustração dentro aí das redes sociais, né? Do que é um pastor, né? Falando sobre o pastor. Ele disse: o pastor verdadeiro, o bom pastor, não é aquele que empurra as ovelhas, não é aquele que puxa as ovelhas, mas é aquele que anda com as ovelhas, que orienta as ovelhas. Esta é a palavra. É assim que Jesus faz também com a gente. Ele nos orienta na sua palavra. E até hoje a Igreja de Jesus Cristo deve exercer esse papel também. O conselho de Deus lá em Deuteronômio é: escolham a vida. Esse é o conselho. Amem o Senhor, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados a Deus. Esses são conselhos, são orientações, são sugestões. Vocês continuarão sendo abençoados e vocês viverão muitos anos e serão abençoados naquela terra que Deus está para dar para vocês, lá do outro lado do Rio Jordão. Se nós olhamos a nossa vida hoje e aplicamos a nossa vida dentro desse texto, nós também estamos em caminho, nós também estamos em transição. Não temos a Jerusalém que eles estavam para conquistar, a Canaã, mas temos o céu que nos aguarda e temos uma transição, temos o outro lado do Rio Jordão, que é o outro lado da nossa vida, que está lá na mão de Deus, que é o tempo da glória. Se no tempo da graça nós permanecermos com o Senhor, encontraremos a vida. Do contrário, não encontraremos. O que Deus quer de cada um de nós? O desejo de Deus, a partir desse texto, desses conselhos, Ele quer que a gente escolha a vida. Ele está nos sugerindo: escolham a vida. Escolham andar comigo para eu poder abençoar. Se vocês não me escolherem, eu não poderei abençoar. Se vocês me trocarem por outros, eu não poderei estar com vocês, porque vocês não me quiseram. Mas eu quero que vocês me escolham, porque eu quero continuar abençoando vocês. E isso só é possível numa vida de convicção, numa vida de certeza, de escolha consciente. Não é possível numa vida de aparência e de fingimentos. E muitas vezes nós somos tentados, se não até seduzidos, a tentarmos viver uma vida de fingimentos diante de Deus. E isso, com certeza, nos levará a resultados desastrosos. Lá no Salmo 119, que a gente leu hoje, também diz assim, felizes os que não podem ser acusados de nada, de terem se desviado, por exemplo, do caminho do Senhor. Os que vivem de acordo com a lei de Deus. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus. Os que obedecem a Deus de todo o coração. Os que não praticam o mal e os que andam nos caminhos do Senhor. Esses são os felizes, os bem-aventurados. Os que terão resultados de bem-aventurança, de felicidade. Porque as escolhas foram certas. As decisões foram certas. A vida foi por convicção e não por remendo e aparência. No versículo 6 do Salmo 119, diz lá: quem obedece ao Senhor não passará vergonha. Quem vive junto ao Senhor será aprovado pelo Senhor. Quem deseja sustentar aparências passará vergonha. Isso está claro também na palavra de Deus no dia de hoje, né? Então o que Deus quer de nós? Ele quer essa convicção. Ele quer que nós o busquemos por convicção, por desejo, por consciência, por verdade, por clareza, por definição. Ele nos quer junto dele, não por aparências, mas por certezas. Jesus, ele retoma esse assunto lá no Evangelho, que nós lemos, do Sermão do Monte, era uma parte que nós lemos ali do capítulo 5 de Mateus. Ele aborda assuntos muito polêmicos, na verdade, ali naquela pregação. Por exemplo, ele fala sobre o ódio, sobre o adultério, sobre o divórcio e sobre juramentos, que eram assuntos muito delicados da sua época, daquele tempo. Ele trata esses assuntos. E ele fala, ele convida, ele diz: vocês ouviram o que foi dito dos antigos. A lei dos antigos, ela era seca: não mate. E Jesus diz: porém eu lhes digo que se vocês tiverem raiva, se vocês odiarem, vocês já são assassinos. Lá vocês também ouviram: não deve trair a sua esposa. E eu digo para vocês que se vocês tiverem pensamentos impuros, já traíram. Então, Jesus vem trazer uma dimensão. Não adianta querer ficar
naquele fundamentalismo religioso de fazer a lei seca acontecer, porque existe uma complexidade em torno da vida de cada um de nós. E o que Jesus está dizendo é o que passa na mente de vocês, e não apenas no intelecto de vocês, no que vocês conhecem como lei, mas daquilo que vocês interpretam, da forma como vocês vivem. Não dá para dissociar aquela prática da vida cristã da convicção de vocês. Vocês devem ter convicção, mas devem acompanhar a convicção de uma prática agora coerente, de uma vida coerente, de quem conhece e de quem assume. E não apenas de quem sabe de cor, e sabe repetir, e sabe dizer, e sabe talvez até cobrar das outras pessoas, mas não sabe viver. E que quer sustentar aparências, falando frases de efeito e vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor. É disso que Cristo quer nos livrar quando Ele reinterpreta a lei de Deus do Antigo Testamento na sua pregação do Sermão do Monte. Se falamos de fidelidade, mas cedemos às tentações e entramos em pecados, por exemplo, na nossa vida matrimonial, estamos vivendo de aparências. Não estamos sendo fiéis àquilo que Deus orientou para nós. Se falamos de honestidade, mas só praticamos a honestidade debaixo de juramentos, tem problema aí também. Se falamos de amor, porém ignoramos as necessidades das pessoas, tem problema aí também. Então, o que Cristo está chamando a atenção, não adianta vocês apenas se firmarem no que a lei manda, mas esperamos vida de vocês, esperamos comprometimento de vida e de existência da vida de vocês. Isso tudo para simbolizar que as aparências religiosas são desprezíveis. E é o que Deus não quer de nós. Deus quer que vivamos e vivamos de fato uma vida de convicção. Quando pensamos no amor ao próximo, precisamos amá-lo de verdade. De fato, de verdade. Amor, respeito, acolhimento deve ser a marca da nossa relação com o nosso próximo. Quando pensamos no nosso próximo, precisamos pensar no bem-estar dele, se falamos que o amamos. E não apenas quando estamos dentro de um culto, ou no momento de Santa Ceia, ou nas nossas orações, mas em todos os aspectos da nossa vida. Quando nos deparamos com suas falhas e imperfeições, devemos continuar amando, devemos continuar perdoando. Quando percebemos que ele tem outra cor, ou outro status social, ou ele tem outras convicções, ou outras ideias, ou outros ideais, não se dispensa o amor, se continua amando. E assim vai ser no casamento, assim vai ser a relação com a verdade, assim vai ser a relação com a honestidade. Nós nunca estamos dispensados do nosso comprometimento com as verdades que conhecemos. Quando pensamos no casamento, não podemos separar o nosso casamento das nossas orações. Precisamos, se temos dificuldades no nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, de trazer esse assunto diante do Senhor e resolver esse assunto em oração diante do Senhor. Porque é diante dele que prometemos fidelidade. É com ele que nós exercemos a fidelidade. É com ele que nós buscamos a orientação para a solução dos problemas que nós temos. Precisamos respeitar aquilo que prometemos diante do altar do Senhor. É o que Deus espera de cada um de nós. Então nós não podemos fingir uma fidelidade quando estamos na igreja e não assumir quando estamos longe da igreja. Adultério e fidelidade deverão andar juntos. Evitamos o adultério por causa da promessa de fidelidade que fizemos. Essa é a palavra do Senhor. Quanto ao divórcio, Jesus também deixa muito claro, jamais foi dito que ele é uma saída para qualquer problema da vida de vocês. Ele é possível, mas ele não deveria ser encarado como a primeira saída. É possível que seja importante, que seja necessário mesmo. Ele diz, é possível dar carta de divórcio, mas quem casar deveria ter o propósito da fidelidade e não casar pensando na possibilidade do divórcio. Mais ou menos isso que Cristo está falando lá também quando ele aborda esse assunto. Quanto à honestidade, a honestidade jamais deveria ser por aparência, por exigência ou por medo de julgamento, mas deveria ser por convicção de sermos adeptos da honestidade, porque temos convicção de que esta é a palavra e a vontade do Senhor. Não deveríamos ser honestos apenas por medo do juiz ou por medo do julgamento. Deveria ser um princípio de vida, uma escolha consciente, uma decisão madura. E isto é o que Cristo trata no Evangelho.
Então vocês percebem que todos os textos desta noite, eles trazem essa abordagem da convicção e da aparência. Vamos tentar agora harmonizar a nossa vida diante do Senhor a partir das nossas convicções, a partir das nossas certezas de conhecimento que temos da palavra do Senhor, harmonizar a nossa vida para que ela esteja de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus conceda para cada um de nós a firmeza para sustentarmos as nossas convicções, que jamais pensemos em viver uma vida apenas de aparências diante do Senhor, porque as aparências enganam, consomem e destroem. As convicções revelam verdades e constituem a vida. E esse é o caminho que Deus quer para todos nós. É o que Deus está nos chamando, é para que Ele está nos convidando. Que Deus conceda a você essa oportunidade de poder alinhar também a sua vida e suas expectativas aí, orientados por essa palavra do Senhor. Amém. vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. E seguro durmo, sem perturbação. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos lembrar aí os nossos aniversariantes e também situações especiais da vida e saúde dos nossos irmãos na comunidade. Lembramos então o aniversário do dia 3 de fevereiro do Mauro Lemes da Silva e também do Guilherme Krips. Lembramos lá no dia 5 de fevereiro o aniversário da Noeli Scherer e no dia 6 de fevereiro do Ariel Machado Marques. Também lembramos o aniversário do dia 9 de fevereiro da Karen Pinedo, no dia 10 de fevereiro do Vinícius Braz e dia 12 de fevereiro da Mercedes Ferreira. Por vocês estamos orando, pedindo que Deus esteja no caminho de vocês, os oriente, proteja e guarde.
Nós queremos seguir também orando pelas pessoas da nossa comunidade, por exemplo, pelo Sr. Ramires, que está em processo de recuperação de sua saúde, ainda está em internação hospitalar, ainda requer cuidados especiais, mas está evoluindo muito bem no seu quadro de saúde. Então, queremos agradecer a Deus por essa evolução, queira Deus que logo ele possa estar em casa de novo. Seguimos orando também pela Sula, que está em processo de recuperação, também da sua cirurgia, que já esteve conosco no culto presencial, agora na quinta-feira. Queremos pedir que Deus continue abençoando a Sula aí para que ela possa progredir nesse caminho de recuperação. Vamos lembrando a Loiva, que também está com uma situação de debilidade da sua saúde, descobriu agora uma situação nova que está preocupando. Queremos pedir que Deus abençoe também que as pesquisas e as orientações dos médicos sejam seguras para que ela possa encontrar um caminho bom para a vida dela também. Lembramos também Dona Elza Krebs, que sofreu um acidente, uma queda doméstica e houve uma fratura também no seu braço. Pedimos que Deus esteja presente lá com a Dona Elza na recuperação, né? Vai ter que fazer aí um procedimento ainda para engessar o braço. Pedimos que Deus esteja aí com a senhora, Dona Elza, permitindo que a senhora possa recuperar-se também da sua saúde. Seguimos orando pela Vera, que continua sempre numa situação bem delicada de saúde. Vera, contigo, nós levamos aí a nossa oração a Deus e pedimos que Deus te acompanhe, te proteja, te guarde e que te dê tempos melhores. Por esses, então, nós oramos neste momento, seguimos diante do altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celeste, obrigado pela oportunidade que temos de nos aproximarmos da Tua presença, pensando nos nossos irmãos, pedindo por eles, pedindo bênção, paz, proteção, amor e bondade aos aniversariantes e agradecendo pelos anos até aqui concedidos, por todas as bênçãos desfrutadas por eles em todos os momentos da sua jornada. Pedimos que Tu continues com a Tua mão estendida sobre todos para que possam viver em segurança na Tua presença. Também, ó Deus, nós pedimos por aquelas pessoas que estão em situação de saúde, que estão preocupados, que estão amedrontados, que estão entristecidos com alguma situação da sua saúde. Pedimos a Deus que dê a eles firmeza, que permita a eles terem confiança em Ti, na certeza de que estão cuidados, que estão sendo olhados por Ti, protegidos e abençoados. Concede-lhes esta certeza de que Tu és um Deus de amor que não se afasta de nós, especialmente nos momentos em que estamos fragilizados, doentes ou preocupados. Pedimos que os Teus anjos estejam ao lado de cada um desses irmãos que citamos, permitindo que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ter o cuidado apropriado por parte dos médicos, dos enfermeiros, que eles possam ter bons resultados dos medicamentos que estão tomando e possam recuperar a sua saúde. Aqueles que já estão um pouco melhor, nós agradecemos pelo bem-estar na vida deles e pedimos que continuem melhorando cada vez mais e assim possam reconquistar a sua qualidade de vida. Tudo isso, a Deus, nós deixamos aqui aos pés da cruz de Jesus, orando como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.